Salve, salve, galerinha! Aqui quem está falando é o professor Roberto, professor de Ciências. Estamos aqui para mais uma videoaula. Queria aproveitar e pedir a vocês para curtirem e comentarem esse vídeo. Escreve aqui qual o nome da sua escola, o seu nome completo e a sua turma, só para a gente poder saber qual está sendo o alcance desse vídeo. No mais, vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os biomas brasileiros. A gente vai começar falando na aula de hoje a respeito do Pantanal. O Pantanal, ele consegue reunir diversos ecossistemas no seu bioma. Tem catalogado mais de 80 espécies de mamíferos, 50 espécies de répteis, 263 espécies de peixes e 650 espécies de aves. Então, a gente percebe aí a grande quantidade de seres vivos que ocupam esse ecossistema. Ele vai abrigar diversos animais ameaçados de extinção, com destaque para o tamanduá-bandeira e a arara azul, aquela mesma que apareceu naquela animação, o filme Rio. Depois vocês pesquisem aí, é um filme bem legalzinho de vocês assistirem e que trata essa questão da ameaça de extinção da ararinha azul. Ele tem esse bioma, né, o Pantanal, ele fica em baixa declividade, ou seja, é um bioma que possui baixo relevo, então ele acaba tendo uma função de absorver água que chega de outras regiões. E aí depois essa água que o Pantanal absorve, ele vai liberando lentamente para a região sul do nosso país, como, por exemplo, o Rio Paraná, que corta Mato Grosso, Paraná, chega a dividir o Brasil com o Paraguai e com a Argentina. Esse rio, que é onde hoje está instalada a hidrelétrica de Itaipu, esse rio ele é abastecido com a água absorvida pelo Pantanal. O Pantanal está localizado bem no centro da América do Sul, com porções ali que divide outros biomas, como a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, além do Chaco e do Bosque Seco-Chiquitiano, que são ali de outros países, né? Paraguai e Bolívia. Constitui uma das regiões de maior diversidade biológica do mundo. Vivem mais de 10 povos indígenas distribuídos em 30 comunidades. O clima ele é quente e úmido durante o verão, onde as temperaturas médias chegam ali a 32 graus Celsius. Frio e seco no inverno, onde a temperatura gira em torno de 21 graus, que é considerado baixo para aquela região central ali do Brasil, né? De junho a outubro, a gente tem a época de seca e o período de cheias vai de novembro a maio. As chuvas elas se concentram nos meses de dezembro e janeiro. A média de chuva anual no Pantanal é de 1.000 a 1.400 milímetros, ou seja, chove muito lá. Então, aqui a gente tem um mapa mostrando onde está localizado o Pantanal. A gente pode perceber que ele está bem aqui na região central da América do Sul. É bem ali o coração da América do Sul, né? No Brasil, ele fica na região centro-oeste, dividido entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Parte do Pantanal entra aqui pela Bolívia e pelo Paraguai. Então, são países vizinhos dos quais nós fazemos o compartilhamento ali do Pantanal. Então, aqui a localização do Pantanal é na região centro-oeste do Brasil, tem 200 mil quilômetros quadrados, sendo que desses 200 mil, 140 mil estão no Brasil e o restante na Bolívia e no Paraguai. A área do Pantanal equivale aos países Bélgica, Hungria, Áustria e Portugal juntos. Então, imagina, a gente tem um bioma que corresponde a 4 países europeus juntos. A Bélgica, a Hungria, a Áustria e Portugal. Então, a gente precisa aprender
a valorizar, precisa conhecer e a dar valor a esses ambientes que estão aqui no nosso país, que fazem parte da nossa história, da nossa origem. Aqui algumas imagens de animais que habitam a região do Pantanal. A gente tem a onça-pintada, a gente tem ali a capivara, vários insetos. Aqui algumas espécies vegetais, o ipê, as bromélias. Então, é um ecossistema com uma biodiversidade muito rica e que a gente precisa preservar, a gente precisa dar valor a esses ambientes. Imaginam vocês a quantidade de remédios que deve ter no meio dessa floresta sem que a gente ainda não tenha tido a oportunidade de conhecer. E corre o risco dessas florestas, destes ambientes desaparecerem sem que a gente tenha conhecimento desses tratamentos que podem estar ali dentro, né? Em relação à flora e fauna do Pantanal, a vegetação ela é bastante diversificada, tendo um padrão diferente de acordo com a altitude. Nas partes mais baixas, a gente vai ter o predomínio da grama, que acabam servindo de área de pasto para o gado. As árvores de porte médio se misturam com arbustos e plantas rasteiras, aparecendo ali nas alturas intermediárias. Poucos metros acima das áreas inundáveis estão os capões de mato, que têm as árvores maiores, como o angico, o ipê e a aroeira. São algumas espécies vegetais que estão ali no Pantanal, na região intermediária. Em pontos mais altos do Pantanal, o clima ele vai ser mais árido e seco, a paisagem ela vai ficar bastante parecida com a caatinga. Então, a gente vai ter espécies típicas como mandacaru, plantas aquáticas, piúvas, palmeiras, orquídeas, figueiras e aroeiras. Em relação à fauna, ou seja, em relação aos animais desse ambiente, vai ser uma fauna rica e diversificada. Muitas espécies ameaçadas de extinção, que em outras regiões do país estão ameaçadas de extinção. Lá no Pantanal, essas espécies elas se encontram em populações vigorosas, como, por exemplo, o caso da capivara, o tamanduá-bandeira, o tamanduá-mirim, o lobinho e o veado-mateiro. Em outras regiões do nosso país, esses animais eles estão muito ameaçados de extinção, mas lá no Pantanal eles conseguem viver de forma vigorosa, eles vivem em abundância lá, até porque o Pantanal tem toda uma questão de proteção, né? É um dos ambientes mais, pelo menos com um discurso de proteção mais difundido no nosso país, né? Seria a Mata Atlântica, a Amazônia e o Pantanal, os três biomas que mais têm discursos de proteção, pelo menos, né? Pouco se conhece dessa exuberante fauna que está ameaçada de extinção devido às modificações feitas pelo homem em seu meio ambiente. Então, percebam como que o homem é o causador de profundas modificações no ambiente. A gente já está estudando aí vários biomas e em todos eles a destruição, o risco de extinção, todo é causado pelo homem, né? Então, a gente precisa realmente repensar nossas atitudes em relação ao respeito aos ecossistemas, em respeito aos seres vivos. Precisamos repensar nossas atitudes. Agora vamos falar um pouquinho da Mata Atlântica. Mata Atlântica que é uma conhecida nossa. A gente vive no ambiente de Mata Atlântica. Importante destacar isso. Nós moramos e estudamos no ambiente de Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela cobria 1.000 quilômetros quadrados, que vinha desde a costa do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Tem esse nome Mata Atlântica porque corresponde à vegetação que está mais na região litorânea do nosso país. E o oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico. Então, como é uma vegetação litorânea, que vai ali, pelo menos ia, margeando o Oceano Atlântico, então é uma mata atlântica, por isso que tem esse nome. A Mata Atlântica ela reúne formações vegetais diversificadas e heterogêneas, formando 3 tipos de florestas. Então, a gente tem aquela floresta com vegetação
mais arbustiva, um outro tipo de floresta com uma vegetação mais intermediária e uma outra floresta mais para dentro das regiões de mata, com árvores bem altas, né? Então, a gente costuma dizer que a floresta de Mata Atlântica é uma floresta estratificada, ela tem camadas, né? Possui uma enorme biodiversidade, mais de 800 espécies de aves, 180 de anfíbios, 131 mamíferos. As 4 espécies de mico-leão são exclusivos da Mata Atlântica. Então, mico-leão, gente, só existe na Mata Atlântica. Só existe na Mata Atlântica. É por isso que quando se fala em Mata Atlântica, pensa-se no mico-leão. Pensou no mico-leão, pensou na Mata Atlântica. E é por isso que ele é o símbolo de preservação desse bioma, o mico-leão. Porque se a Mata Atlântica desaparecer, o mico-leão desaparece junto. Porque ele só vive nessa região, ele não vive lá na floresta amazônica, você não tem mico-leão. Lá no Pantanal você não tem mico-leão. O mico-leão ele só existe na Mata Atlântica. E aí a degradação desse ambiente. Bom, falar da degradação da Mata Atlântica, como a gente vive nesse ambiente, né, é mais fácil da gente falar. Não preciso dizer para vocês que é a mais devastada das florestas brasileiras, por inúmeros motivos. Um deles, porque de todos os biomas brasileiros, é o bioma que tem a maior concentração de habitantes. A maior quantidade de habitantes do Brasil vive dentro da Mata Atlântica. Então, é óbvio que esse bioma vai ser o bioma mais destruído, mais devastado. E essa devastação ela começou lá no período colonial, lá na época da colonização portuguesa, sendo no Nordeste destruída para a cultura de cana, na região Sudeste para a cultura de café. Então, percebam que essa destruição da Mata Atlântica é uma destruição que vem acontecendo há séculos, e ela está aí lutando para resistir. No sul e no sudeste brasileiro é onde a gente ainda vai encontrar a Mata Atlântica mais preservada, formando ali a região da Serra Mar. A gente tem aqui essa região de serra, pegando aqui Teresópolis, Guapimirim, Friburgo, Cordeiro, Cantagalo, Cachoeira de Macacu. É uma região que ainda preserva uma região mais original possível da Mata Atlântica. A gente tem muito extrativismo vegetal, através da extração do jacarandá, do cedro, do palmito. O palmito a que eu me refiro aqui é o palmito Jussara, que é o palmito que inclusive é proibido. Aí em Silva Jardim tem muito essa cultura do palmito, mas o palmito permitido para consumo é o pupunha, porque ele tem uma capacidade de crescimento mais rápida do que o Jussara, né? O Jussara ele demora muito tempo. O turismo predatório, as pessoas indo visitar as florestas e aí cachoeiras e aí deixa lixo, fazem oferendas. Realmente é muito problemático isso, né? A gente precisa aprender a utilizar esses espaços sem destruir eles, sem deixar lixo. Um elevado índice de poluição da costa brasileira, porque a poluição que é lançada ao mar, ela acaba sendo trazendo para a região de Mata Atlântica, porque a floresta ela vai até na beirinha do mar. E aí toda a poluição que o mar traz acaba chegando também nesse ambiente. O uso e ocupação de terras, agricultura, pastagens, silvicultura, ou seja, é a remoção de áreas de floresta para moradia, para agricultura, para a criação de gados, também para a ocupação de infraestrutura urbana, portuária, turismo e lazer. Então, tudo isso são fatores que contribuem significativamente para a destruição desse bioma. Aqui a gente tem uma imagem, animação de uma garça, que é uma ave típica da região de Mata Atlântica, no caso, a região de Mata Atlântica mais de baixada, né? Porque a gente também pode dividir a Mata Atlântica como região de altitude, como Teresópolis, Friburgo,
E também tem a Mata Atlântica de Baixada, que é aqui Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Macaé, Rio das Ostras. Então, existe essa divisão dentro da Mata Atlântica. Aqui um mapa mostrando como que a Mata Atlântica ela se distribui, e aí a gente pode perceber que ela vem desde o Rio Grande do Norte, ó, aqui onde eu estou indicando com a seta vermelhinha, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. A gente tem aí essa distribuição da Mata Atlântica. Obviamente que ao longo dos anos isso foi sofrendo muitas modificações, né? A gente tem aqui um mapa também que mostra isso. O mapa da esquerda é o mapa que apresenta como era a Mata Atlântica no século XVI. Ou seja, século XVI é a partir de 1501. 1501 até 1600. Esse é o século XVI. Ou seja, pouco depois do descobrimento do Brasil, né? Como era a Mata Atlântica, como que pegava bastante aqui da região sudeste, né? A região sul também, indo até um pouquinho da centro-oeste. E hoje, a Mata Atlântica, a gente tem algumas ilhas, né, de Mata Atlântica, como a gente pode ver aqui no mapa da direita. A gente tem muito pouco nos dias de hoje desse ambiente da Mata Atlântica em comparação ao passado. Aqui algumas espécies de primatas, né? Entre as quais destacam-se aí o mico-leão dourado e o muriqui. O muriqui é esse macaquinho aqui de baixo, ó, que é o maior primata das Américas. A gente tem uma cidade na região sul do estado do Rio de Janeiro, ali próximo a Angra dos Reis, próximo a Mangaratiba, tem uma cidade ali chamada Muriqui, porque é uma região que ainda tem, né, um pouquinho desses macaquinhos lá, então recebe um nome em homenagem a eles. Inclusive, é uma região que faz uma cocada muito famosa. É chamada, inclusive, de as famosas cocadas de Muriqui. É uma região que produz muito cocada. E aí a gente tem o mico-leão preto, o mico-leão de cara dourada, como algumas dessas quatro espécies de mico-leão que só existem na Mata Atlântica. Aqui a gente tem aí uma famíliazinha de mico-leão dourado, e essa imagem aí ela foi obtida da reserva de Poço das Antas, a reserva aqui de Silva Jardim. Na verdade, a reserva que divide, né? A maior parte está em Silva Jardim, mas tem uma parte em Casimiro. E isso precisa ser considerado aí por vocês, Silva Jardinenses, um maior patrimônio que vocês podem ter. Então, é preservar bastante esse ambiente e trabalhar bastante para conscientização, para que as pessoas não comprem madeiras retiradas de forma ilegal, não derrubem árvores. Lembrar que floresta é fábrica de água, então a água que a gente bebe em Casimiro de Abreu, em Silva Jardim, é uma água que é produzida na Mata Atlântica de altitude, lá na região de Serra, lá em Friburgo, lá em Teresópolis, Cachoeira de Macacu. Essa água, ela desce das regiões mais altas aqui para a gente. Então, a gente precisa preservar esses ambientes para a gente poder ter água para beber, né? Vejam qual é a importância da preservação desses ambientes. Aqui uma imagem tirada da entrada de uma floresta de Mata Atlântica. A gente percebe que ela é uma mata bem fechada. Aqui já uma foto tirada por cima. A gente consegue perceber como que ela vai variando a sua altitude. Então, existem árvores de pequeno, médio e grande porte. Aqui uma outra imagem de dentro da floresta. A gente também consegue ver isso, observar isso, né? As árvores de pequeno porte, médio porte e de grande porte, são essas que têm os troncos que vão mais alto. E, para encerrar essa parte do estudo dos biomas brasileiros, a gente vai falar um pouquinho dos campos sulinos.
Campos Sulinos, como o próprio nome já diz, né, já sugere, eles estão ali na região sul do nosso país. Eles possuem um clima subtropical, ou seja, com um verão quente e um inverno bem frio, chuvas ao longo de todo o ano. Eles se estendem por todo o Rio Grande do Sul, entrando no Uruguai e na Argentina. Tem uma área de mais de 203 mil quilômetros quadrados. A flora, ou seja, a vegetação é predominantemente rasteira, formando ali os chamados campos limpos. E em algumas áreas a gente vai encontrar a presença de algumas ervas e arbustos que são de pequeno porte. A gente vai ter, como vegetação característica dessa região, o pau de lenha, a unha de gato e a sombra de touro. Os animais desse ambiente é a raposa do campo, o gato do pampa, o guaraxaim e outros roedores. É uma área que é muito propícia para a criação de gado. Então, na região sul do país, a criação de gado ela é muito forte por conta até mesmo do próprio ambiente. O ambiente favorece a criação de gado. Então, é por isso que lá eles têm a cultura do churrasco muito forte, o charque, né, que é a carne seca. Então, são características decorrentes do ambiente em que os nossos amigos gaúchos vivem, né? Então, aí a degradação desse ambiente está associado à intensa alteração que o homem provoca, o pastoreio intenso, né? Porque como eles acabam se tornando grandes consumidores de churrasco, de gado, né? E eles acabam criando cada vez mais e mais gado, e aí mais e mais áreas acabam sofrendo pisoteamento e acaba ficando impróprio para o desenvolvimento vegetal. Sem contar que você tem que ter áreas para o cultivo de arroz, feijão, soja. Você não pode também só criar gado. Então, você acaba, de toda forma, fazendo grandes alterações no ambiente natural. E aí a gente encerra essa aula com essa imagem aí do Campo Sulino. A gente observa lá ao fundo uma área que ainda está preservada, com a vegetação característica da região. E mais para frente, a gente tem essa área aqui que está com uma área de gramíneas, uma área de pasto, que dificilmente ela, por sofrer o pisoteamento constante, vai ter condições de retornar às suas condições originais. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!